Num mundo de fantasia, repleto de demônios, monstros e feras mágicas, Ilu abre os olhos pela primeira vez e se depara com os belos raios de sol se pondo no horizonte. Por um instante, ele fica meio atordoado, sem a menor ideia de onde está ou o que faz naquele lugar estranhamente sombrio. De repente, uma voz divina dentro dele se manifesta, afirmando que ele renasceu de sua vida anterior para um mundo novinho em folha, como um dragão. Ele fica ali, chocado, se perguntando se aquilo não seria algum tipo de sonho muito esquisito. A voz divina explica que ele tem os atributos de um ovo de dragão, com pouquíssimo HP, armadura ou qualquer outra habilidade especial digna de nota. Ele pergunta se aquilo é um jogo, mas a voz responde que seu nível é baixo demais para fazer perguntas desse tipo. Então, ou ele aumenta seus níveis, ou paga uma taxa de assinatura mensal para ter acesso ao Elalmus melhor. Ilu não aceita a derrota tão fácil e pergunta onde diabos ele está agora e o que exatamente ele é. Mas a voz divina está irredutível, querendo aquela assinatura a todo custo, e se recusa a responder qualquer pergunta. Isso faz Ilu perder a cabeça, tipo eu quando vejo o preço da gasolina. E ele acidentalmente se desequilibra e cai da árvore onde estava seu ninho. Para seu absoluto horror, seu HP, que já era minúsculo, diminui em 1 ponto, enquanto a voz divina explica que se os pontos de HP chegarem a 0, isso significa que ele morrerá para sempre. Assustado, ele tenta se empurrar para um lugar seguro, mas acaba se jogando ladeira abaixo e começa a rolar morro abaixo em velocidade recorde. Ele não consegue se controlar de jeito nenhum e pensou que ia morrer, com certeza. Mas felizmente seu ovo para bem na beirada de um lago, onde sua vida esteve tão perto do fim que ele podia praticamente ver a morte depois de se afogar. Assim que sua respiração se acalmou, ele tem a chance de se ver no reflexo da água e percebe que não passa de um ovinho rachado no meio do nada. Ele começa a surtar, sem entender o que diabos está acontecendo. É quando Ciri volta online e lhe diz que ele é um ovo de dragão, considerado um monstro de rank F, ou seja, bem fraquinho neste mundo. Ele pode morrer na hora se a casca do ovo quebrar. Ele tem pouca inteligência graças ao seu cérebro minúsculo, e a única coisa que consegue fazer direito é rolar. E ele é péssimo até nisso, já que ainda não aprendeu a controlar. Ciri explica que embora haja uma pequena chance de ele se tornar um dragão temível, as chances disso acontecer são extremamente baixas, já que 99% dos dragões não conseguem sobreviver à fase de ovo, pois um ovo de dragão é considerado uma iguaria. Ciri afirma que é super comum aventureiros aleatórios destruírem o ovo e fazerem um delicioso mexido, mas às vezes eles se afastam com medo de que a mamãe dragão possa estar por perto. Isso o deixa puto da vida, ao perceber que não passa de uma bola glorificada esperando para ser estourada pela primeira coisa que encontrar. Em sua raiva, ele acidentalmente começa a rolar de novo, mas desta vez ele aprende a guiar seus movimentos e consegue evitar a morte certa, desviando da beirada de um penhasco. Ele consegue se mover pela floresta com uma velocidade impressionante e aprende a se controlar melhor, mas no final das contas, ele acaba caindo em uma pequena saliência. Para seu horror, aquela pequena queda foi suficiente para diminuir seu HP de 4 para 3, o que o assusta pra caramba, pois ele se lembra que pode basicamente acabar com a própria vida sem querer, se continuar nesse ritmo. Ele decide dar uma relaxada e repensar suas escolhas de vida, o que, para sua surpresa, restaura seu HP ao máximo, e com isso ele se prepara para conquistar o mundo mais uma vez, em sua forma de ovo. Ele começa a se mover pela floresta, pensando em tudo, e percebe que, se ele é um ovo de dragão, está destinado a chocar em algum momento, o que significa que ele se tornará um dragão, criaturas bem temíveis, pelo que ele pode perceber. Mas para isso ele terá que fazer missões e ganhar experiência? E se este mundo funciona como um RPG, onde ele terá que lutar contra outros inimigos e monstros para subir de nível? De repente, ele avista uma cauda com espinhos e imediatamente tenta descobrir o que é, apenas para encontrar uma criatura estranha, parecida com uma minhoca roxa. Ele verifica os atributos do monstro inseto e percebe que não é muito forte, mas o monstro tem a tag de comedor de ovos. Isso o assusta pra caramba e ele tenta escapar sem chamar a atenção. Mas ele é tão desastrado quanto eu quando o assunto é fazer as coisas direito, então ele estraga tudo e começa a ser perseguido pela minhoca. Ele imediatamente começa a rolar para o lado oposto, mas o monstro não parece parar e continua a persegui-lo. Ele sabe que não há como lutar contra o monstro, já que tudo o que pode fazer é rolar, e mesmo que a minhoca seja fraca, ainda é muito mais forte que ele, e ele teria absolutamente zero chance de vencer. Ele decide usar sua inteligência, que não é lá essas coisas, e começa a guiar o monstro em direção a um penhasco. Acontece que o monstro era mais burro que uma porta e realmente caiu na isca. Ilu imediatamente o empurra do penhasco, mas acaba caindo junto. Isso poderia ter sido o fim para ele, mas por sorte ele cai em cima do monstro e não no chão, o que o amortece do pior, mas ainda assim causa um bom dano a si mesmo.
Ele rola, esperando que fosse o fim, mas a minhoca lhe dá um último susto antes de desistir e rolar para morrer. Ilu respira fundo, agradecendo a Deus por lhe dar a chance de viver, quando de repente Ciri fala novamente, dizendo que ele ganhou um monte de pontos por matar o monstro e também por sobreviver à queda, o que maximizou seu limite de nível para o nível 5, e para ganhar mais níveis, ele precisa primeiro passar por uma evolução. Ciri lhe mostra duas rotas na árvore de evolução, uma sendo o dragão bebê e a outra o pequeno dragão. Ele fica um pouco confuso sobre a diferença entre as duas raças, mas, felizmente, Ciri aparece com a explicação e lhe diz que o pequeno dragão é uma raça temível de dragões anões, menores em comparação com outras espécies de dragões, mas bem fortes e podem crescer até o tamanho de um urso. Os aventureiros os evitam, pois têm medo do ataque de bafo de fogo. Em comparação, o dragão bebê é simplesmente um filhote de dragão, conhecido por sua carne macia e frequentemente caçado por aventureiros e outros monstros, pois são fáceis de pegar e rendem um ensopado incrível. Na remota chance de o dragão bebê sobreviver até a idade adulta, eles podem, na verdade, crescer e se tornar uma grande variedade de raças de dragões muito fortes, mas a maioria deles nunca vive para ver esse dia. Ilu percebe que o mundo é deprimente demais, e a princípio pensa em seguir a rota para se tornar um pequeno dragão, porque isso significaria que ele estaria seguro desde o início e não teria que se preocupar em ser abatido no momento em que se aproximasse de um monstro ou aventureiro. Ele estava prestes a escolher o pequeno dragão quando de repente sua voz interior se manifesta e lhe diz para ir de dragão bebê. A princípio, ele mesmo ficou confuso, sem saber por que exatamente o dragão bebê seria uma escolha melhor. Mas de repente ele percebe que o pequeno dragão é basicamente um baixinho, o que significa que suas chances de dar match no Tinder são mínimas. Enquanto que, se ele virar um dragão bebê e conseguir ficar com mais de 1,80 m, ele pegaria todas as gatas e estaria nadando na mulherada. No momento em que ele escolhe ser um dragão bebê, algo muda dentro dele. O ovo choca e ele emerge como um filhote de dragão amarelo, percebendo que seus atributos parecem ter aumentado. Mas seu HP ainda não está cheio, o que significa que ele precisa relaxar e descansar para recuperar tudo. Ele se vira para a minhoca e a agradece por sua evolução, quando de repente seu estômago começa a roncar. Isso o confunde, já que ele não é o Bear Grylls e não pode comer qualquer coisa para sobreviver. Mas ele pensa em toda a mulherada que pode conquistar com sua altura, então decide ir em frente, pois precisa da proteína. Ele começa a devorar a minhoca inteira e depois tira um longo e profundo sono para recuperar todo o HP que perdeu. No dia seguinte, ao acordar, ele pensa em seu sonho, onde ainda era humano, e começa a se perguntar como exatamente ele reencarnou ali, e quem exatamente ele era quando costumava ser humano. Antes que pudesse pensar em tudo isso, ele se vira e encontra um monte de monstros minhoca prontos para atacá-lo. Como agora é um dragão, ele decide enfrentá-los e começa a destruí-los completamente com os golpes que aprendeu no Daguestão, depois que seu pai o mandou para lá por uns 2, 3 anos e esqueceu. A cada abate, ele ganha mais pontos de experiência e logo acaba desbloqueando ainda mais capacidades ofensivas. Ele começa a usar seu bafo de fogo para torrar qualquer monstro que apareça em seu caminho, e logo sobe para o nível 7, ganhando a habilidade Soco do Dragão, que o permite cobrir o punho em uma bola de fogo e destruir qualquer monstro que apareça à sua frente. Depois de finalizar o último monstro com o Mata-Leão, seu estômago começa a roncar novamente. Ele pensa em comer minhocas de novo, mas não está a fim de começar o dia com comida de cachorro, então decide tentar outra coisa e adere à dieta de cogumelos do Mike Tyson. Infelizmente, nem todo mundo é feito de ferro como o Mike, e Ilu começa a vomitar que nem minha ex em uma noite de balada antes de ir para a casa de um estranho. Ele decide que precisa encontrar uma nova fonte de alimento, pois de jeito nenhum vai comer uma minhoca feia daquelas. Bem nessa hora, ele avista um lobo cinzento correndo à sua frente e imediatamente decide partir para a briga. Ele começa a correr ao lado do lobo, e mesmo que o animal fosse maior que ele, Ilu sabia que venceria graças aos seus atributos superiores. Ele nem dá chance ao lobo de fazer nada, pois Ilu usa seu bafo de dragão para incapacitar o lobo, seguido por um soco flamejante que destrói completamente o lobo e o transforma em um assado lento. Ele se pergunta se o sabor seria como o de um churrasco, e para sua surpresa, o gosto é exatamente como o de um bife grelhado. Isso lhe dá mais um motivo para começar a caçar esses animais, e finalmente encontra outro lobo velho que ele defuma, com um único soco flamejante e começa a assar com a ajuda de seu bafo de fogo. Ele percebe que se conseguir subir para o nível 25, terá a oportunidade de evoluir novamente. Enquanto come sua refeição sozinho, ele começa a desejar alguém para conversar que não seja uma maldita assistente de IA. E bem nessa hora, ele ouve algumas vozes vindo da floresta. Ele percebe que essas vozes são definitivamente de humanos, e imediatamente corre para investigar. Logo ele avista um grupo de 3 aventureiros caminhando pela selva e verifica seus atributos, percebendo que nenhum deles está acima de seus níveis, o que significa que não deveriam representar uma ameaça para ele.
Mas como são 3, eles podem definitivamente dominá-lo. Ele decide arriscar, pensando que é fofo demais para os humanos não gostarem dele e que provavelmente iriam querer ser amigos. Pensando assim, ele emerge de trás da árvore e imediatamente começa a agir todo fofo, esperando que os humanos se apaixonem por ele na hora. Mas ele tem uma cruel constatação quando o líder do grupo pega sua espada e desfere um golpe aéreo que o atinge em cheio no peito, jogando-o no chão enquanto o sangue escorre pelo seu corpo. Antes mesmo que pudesse pensar em escapar, ele é atingido pelo feitiço do mago, que lhe causa um choque forte o suficiente para deixar seu corpo completamente dormente. Ele pensa no quão idiota foi por achar que podia confiar nos humanos, e agora terá que pagar o preço com a própria vida. Ele tenta se arrastar para longe, mas é inútil, pois seu corpo não consegue mover um centímetro. Ele se prepara para morrer, mas enquanto o líder se apronta para esfaqueá-lo até a morte, a garota curandeira pula no meio e salva sua vida. O líder discute com ela, mas depois a deixa em paz e segue em frente. A garota chamada Murphy começa a lançar um feitiço de cura sobre ele, e lenta e seguramente o cura de volta a um nível de saúde suficiente para que ele possa se mover. Antes mesmo que ele pudesse agradecê-la direito, eles ouvem um grito de gelar o sangue vindo da direção onde os outros aventureiros foram. E Lu tem certeza de que algo deu muito errado e que um monstro poderoso está por perto na área. A curandeira imediatamente se vira e tenta correr na mesma direção, mas Ilu a impede, pois sabe que seja lá qual for o monstro escondido na floresta, é mais forte que ela e provavelmente vai matá-la também, especialmente porque ela já usou toda a sua mana para curá-lo. Ele está fraco demais devido aos ferimentos, mas ela consegue passar por ele e lhe diz para se cuidar antes de correr para a floresta. E Lu se amaldiçoa por ser tão indefeso e inútil. Ele de alguma forma consegue superar sua paralisia e começa a correr pela floresta, quando de repente se depara com um dragão de pedra gigante, que é pelo menos 10 vezes mais forte que ele. Ele avista a garota caída no chão, inconsciente, perto dos pés do dragão, mas antes mesmo que pudesse tentar ajudar, o dragão o fareja e se vira para acabar com sua vida de uma vez por todas. E Lu está paralisado demais para se mover, enquanto o medo o domina, e o dragão de pedra avança sobre ele com todo o seu corpo. Para sua surpresa, o corpo de Ilu parece se mover sozinho, instintivamente, e o salva da morte certa enquanto ele pula para fora do caminho. Ele imediatamente se esconde atrás de alguns arbustos, pensando no quão estúpido foi ao achar que mesmo se lutasse ao lado dos humanos, eles poderiam ter derrotado essa monstruosidade. Ele sabe que se levar qualquer golpe forte daquele monstro, será definitivamente apagado da face deste planeta. Ele espreita para encontrar Miria e percebe que ela ainda está viva, agarrada à vida com pouquíssimo HP. Para seu horror, o dragão de pedra decide voltar-se para Miria a fim de acabar com ela, o que o faz esquecer todos os seus medos, e ele se prepara para tentar salvá-la. Antes que pudesse avançar contra o monstro, porém, a voz divina o incita a fugir, alegando que a interação não valeria a pena. E há uma grande chance de ele não sobreviver a essa altercação. Isso o paralisa, enquanto ele pensa em como Ciri está certa, pois ele não tem habilidades ou capacidades que possam ajudá-lo a lidar com essa monstruosidade. E a escolha mais segura seria simplesmente fugir e viver para lutar outro dia. Antes que pudesse tomar uma decisão, porém, a memória de Miraya salvando sua vida e curando-o invade sua mente. E ele decide que não a deixará sozinha, e que vai salvá-la ou morrer tentando. Ele avança contra o dragão, e quando o dragão tenta atacá-lo, ele se lembra de suas habilidades como ovo, e começa a rolar, o que salva sua vida. E ele pula no ar, antes de dar uma pequena trombada no dragão e criar alguma distância entre eles. Ele imediatamente verifica os outros humanos do grupo e percebe que o velho mago está morto e nada pode ser feito. Mas o espadachim parece ainda estar agarrado à vida por uma margem mínima. O dragão de pedra começa a perseguir Ilu novamente, mas ele é bom em rolar e começa a evadir o monstro e a atacá-lo repetidamente, na esperança de ganhar tempo e salvar os aventureiros restantes. Justo quando ele pensou que seu plano parecia estar funcionando e talvez ele pudesse salvar os humanos, o dragão de pedra o atinge com um feitiço de terra, que cria uma onda de choque pelo chão, formando enormes espinhos que atingem Ilu e o derrubam no chão. Ele percebe que não pode continuar evadindo os ataques e decide revidar. O dragão de pedra tenta atacá-lo, mas desta vez Ilu parte para a contraofensiva e tenta acertar um soco flamejante e ardente em seu rosto, esperando conseguir um golpe crítico. A princípio, ele pensou que o ataque havia sido eficaz, mas para seu horror, ele percebe que não só o ataque mal causou dano, mas o dragão parece estar recuperando seu HP perdido novamente. Ele ainda usa essa oportunidade para imediatamente pegar a garota, pois sabe que só pode salvar uma pessoa por vez. Ele imediatamente começa a fugir do monstro depois de desviar do ataque e corre direto para a selva profunda, colocando-a em segurança.
Ele percebe que ela ainda está perdendo HP e que precisa encontrar uma maneira de restaurar sua saúde. Ele tenta replicar o que a garota fez antes para curá-lo, mas obviamente nada acontece. Ele imediatamente decide mudar o plano e encontrar um lugar adequado onde a garota possa estar mais segura dos elementos antes que a noite chegue. Ele começa a farejar o ar beijado pelo pôr do sol, enquanto tenta encontrar um cheiro familiar para seguir. De repente, ele capta um leve cheiro de humanos vindo de uma direção e imediatamente começa a seguir em velocidade máxima, carregando a garota nas costas. Seu horror parece não ter fim, pois uma matilha de lobos cinzentos começa a persegui-lo na esperança de conseguir comida rápida e fácil. Ilu já chegou longe demais, e ele não vai ser devorado por um bando de cachorrinhos glorificados, depois de ter sobrevivido a um maldito dragão. Ele coloca a garota no chão perto da árvore e se vira para lidar com os lobos. Geralmente, ele lidava com lobos um de cada vez, mas desta vez foi forçado a lutar contra uma matilha inteira, e ainda por cima, já estava ferido. Ele luta bravamente contra todos os lobos e continua a defender a garota ao custo do próprio corpo, enquanto continua sendo atingido, mas consegue afastar os lobos e a leva nas costas novamente, movendo-se pelas florestas, machucado e esgotado. Prestes a atingir seu limite, ele logo encontra o caminho de volta para uma vila humana, o que o deixa feliz, pois tudo o que precisa fazer agora é conseguir ajuda para Miria, para que ela possa recuperar a saúde. Ele começa a gritar a plenos pulmões e consegue atrair um grupo de aldeões para sua localização. Infelizmente para ele, os aldeões não conseguem entender o que ele está dizendo e estão com medo dele. Ele tenta fazê-los entender que não quer fazer mal, mas um deles o atinge na perna com uma lança caseira. Ele percebe que não encontrará ajuda ali. Como toda a vila o vê como uma ameaça, ele rapidamente a coloca de volta no chão e imediatamente começa a fugir, enquanto os aldeões se preparam para atacá-lo novamente. Ele consegue desviar de todos e escapa de volta para a floresta, enquanto os aldeões rapidamente levam Miria para um lugar seguro e chamam a curandeira local para ajudá-la. Ilu fica feliz por no mínimo ter salvado a vida dela e começa a mancar de volta para a floresta. Miria acorda 2 dias depois na casa da curandeira local chamada Marie, que lhe diz que ela ficou desacordada por 2 dias seguidos. Miria se pergunta quem exatamente a trouxe de volta à vila, pois tinha certeza de que teria morrido lá, mas Marie afirma não ter ideia sobre isso. Miria pergunta onde estão os outros membros do grupo, e Marie responde que o velho mago está morto, enquanto seu líder Das nunca foi encontrado no local, o que significa que ele provavelmente foi devorado pelo dragão, com apenas sangue ao redor da área como evidência. Miria imediatamente começa a chorar, alegando que se ela tivesse impedido Das de seguir em frente, ele ainda poderia estar vivo. Mas Marie lhe diz para não se preocupar, pois Das não era uma pessoa que ouvia os outros. Miria se lembra que Das era um pouco impulsivo, mas era uma boa pessoa, e sempre era o primeiro a enfrentar qualquer monstro que tentasse ameaçar a vila. Ele também era bom com crianças e sempre lhes dava bons conselhos. O único problema era sua obsessão pelo dragão de pedra. Quando mais jovem, ele o encontrou e fugiu. Foi aí que decidiu enfrentar o monstro e matá-lo, para que ninguém mais duvidasse de sua coragem. Ele decide enfrentar o velho mago e sua equipe, mas sabia que Marie jamais permitiria ou concordaria em ir como curandeira. Então, enganaram Mer, dizendo que Marie havia pedido para levarem-na no lugar. Mer não queria ir, pois o dragão de pedra era perigoso demais, mas com uma chantagem emocional daquelas, conseguiram convencê-la a se juntar ao grupo. Ela se arrepende de não ter avisado os outros aldeões, mas agora não havia mais nada a fazer. Ela se lembra de uma vaga memória do dragão que salvou, ajudando-a a voltar para a aldeia. Mas Marie não tem ideia de como chegou ali, só sabe que um monstro a atacava, mas um aldeão loiro conseguiu salvá-la com sua lança. De volta à floresta, Ilu finalmente recuperou seu HP e se sente bem melhor. Ele se pergunta como Mira está e se ela se recuperou, mas também se lembra da impotência que sentiu diante do dragão de pedra, o que o faz lembrar que ainda é um dos mais fracos da floresta e precisa ficar forte o mais rápido possível. Logo ele decide usar mais a cabeça e usa um monstro verme como isca, pendurando-o na árvore. Imediatamente um monte de vermes da área se reúne para ver o que está acontecendo, e Ilu aproveita para detoná-los. Ele continua a destruir cada monstro que aparece em seu caminho, seja socando, mordendo ou usando seus ataques de fogo para torrá-los. Após a carnificina, ele finalmente alcançou o nível 25, o que significa que conquistou mais um ponto em sua evolução. Ciri mostra a árvore de evolução e ele percebe que tem 5 escolhas pela frente. Alguns são dragões pequenos, que ele definitivamente não vai escolher, mesmo que amadureçam cedo, mas a longo prazo não serão tão fortes quanto os outros. O dragão anjo é muito forte, mas tem principalmente capacidades defensivas e de cura, assim como Merhad. O dragão criança é o próximo passo direto de evolução do dragão bebê, e ele logo se tornaria um dragão adulto se continuar assim.
E a outra opção é um dragão criança mutante com feitiços mágicos melhores. Finalmente, a última opção é o Dragão da Peste Sombrio, conhecido por causar morte e destruição, e que pode se transformar em humanos à vontade. A princípio, Ilu rejeita imediatamente a opção do Dragão da Peste, pois seria o caminho mais maligno, mas de repente ele percebe que a transformação humana significa que ele pode ir à aldeia humana e reencontrar Mur novamente. Com isso, ele começa a ponderar sua decisão, estressado, pois seria uma das mais importantes de sua vida. A confusão sobre qual caminho escolher para sua evolução começa a enlouquecer Ilu, e ele faz uns barulhos tipo meu cachorro quando está com prisão de ventre, tentando chegar a uma conclusão. No fim, ele decide que está realmente preocupado com Mir e quer vê-la de novo. Ele sente que, se puder aprender a habilidade de transformação humana, poderá viver uma boa vida, mesmo sendo um dragão da peste. E se não der certo, tipo a maioria das startups no Shark Tank, ele pode voltar a ser um dragão. Com isso, Ilu escolhe se tornar um jovem dragão da peste e seu esquema de cores muda de amarelo para roxo. Ele se torna algo que parece o Mega Charizard de Ibras, e sente que realmente parece bem maligno. Começa a reavaliar sua decisão, mas então Ciri lhe diz que seu status de visualização de habilidades subiu de nível, e agora ele pode ver os detalhes de suas habilidades. Ilu imediatamente se livra das dúvidas ao ouvir isso, e Ciri lhe diz que ele desbloqueou mais habilidades, voar e pó de escama de dragão. Seu tipo mudou para sombrio, e agora suas habilidades normais evoluíram para ter dano de elemento veneno e maldição. Ele também ganhou os títulos de malfeitor e calamidade, e quanto mais Ilu ouve sobre isso, mais se arrepende de ter escolhido essa forma. Além disso, ele não recebeu a prometida habilidade de transformação humana, e como qualquer Karen, Ilu começa a atacar Ciri e pedir para falar com o gerente dela. Ele diz que não foi isso que lhe disseram, e pergunta se precisa subir de nível para receber a habilidade humana. No entanto, Ciri mais uma vez esconde essa função atrás de um paywall, e diz a Ilu que não pode responder a essa pergunta a menos que ele compre a assinatura Premium. Ilu se sente decepcionado e enganado porque se tornou uma calamidade voadora. No entanto, o lado bom é que agora ele pode ver os detalhes de suas próprias habilidades, e a primeira coisa que decide verificar é Ciri, oficialmente chamada Voz Divina. Bem, Ciri guarda esses dados a 7 chaves, como sempre, e Ilu já esperava essa. Ele então pergunta sobre a nova habilidade Pó de Escama de Dragão, e Ciri lhe diz que ele pode liberar escamas tóxicas de suas asas que podem enfraquecer seriamente qualquer criatura viva e até matá-las. No nível máximo, ele pode exterminar nações inteiras apenas voando sobre elas. Ilu vê o exemplo disso instantaneamente quando uma flor perto dele murcha e morre por causa do seu pó de escama. E ele xinga Ciri por transformá-lo numa arma biológica quando ele só queria virar humano e arrasar corações. Agora ele tem certeza de que nenhum humano tentará se aproximar dele, e então começa a verificar outras habilidades igualmente temíveis. A próxima habilidade é o Bafo Doentio, que transforma seu sopro de fogo em um ataque que espalha doenças extremamente letais e pode exterminar civilizações inteiras no nível máximo. Ilu começa a entrar em pânico porque não pode ficar mais preparado para ser um vilão do que isso, e se pergunta se há alguma maneira de mudar sua evolução agora. Ele decide verificar seus títulos, pois eles podem influenciar suas habilidades e crescimento. E Ciri lhe diz que ele está certo. Seu primeiro título é o Pequeno Herói, dado àqueles que mostram um pouco de coragem e fazem a coisa certa diante do perigo. Isso pode influenciar muito sua direção de evolução e um dia torná-lo um verdadeiro herói. Ilu fica aliviado ao ouvir isso, mas então ele ouve os detalhes sobre seus outros títulos. O título Malfeitor é para vilões que deixam uma montanha de cadáveres para trás e se orgulham de sua contagem de corpos. Aumenta o dano de ataques do tipo sombrio e dificulta o aprendizado de feitiços de magia branca. Também reduz a taxa de recuperação e tem grande influência em seu caminho de evolução. Este é o prego final no caixão de Ilu, e ele começa a choramingar e reclamar que quer voltar a ser um dragão bebê novamente. De volta à aldeia, Marie está verificando as pedras de proteção espalhadas por toda parte para garantir que estejam funcionando corretamente. Essas pedras criam uma barreira que desencoraja subconscientemente os monstros de entrar na aldeia, mas elas não funcionam contra monstros de vontade forte ou monstros com um objetivo. Marie pensa que o dragão que salvou sua vida deve se encaixar nessa categoria, mas ela não tem certeza se ele realmente queria salvá-la ou se foi uma coincidência. Marie não pode comentar sobre isso porque não viu o dragão, mas não quer que monstros entrem na aldeia por causa de uma barreira defeituosa. Ela termina de recarregar todas as pedras de proteção e então, de repente, Mari pede para ela ensiná-la mais sobre monstros. Marie fica curiosa sobre por que Mari está tão interessada em monstros desde aquele incidente, mas responde que sente que um dragão a salvou outro dia. E Marie pergunta se ela está desenvolvendo sentimentos por um monstro, porque isso é nojento. Mir entra em pânico e diz que não é nada disso, e Marie decide deixar pra lá. Ela concorda que Marie deve aprender sobre monstros e começa a explicar que monstros podem derrotar outras criaturas para subir de nível e evoluir para monstros mais poderosos.
Humanos também têm um sistema para subir de nível e melhorar suas habilidades, mas não podem evoluir para uma nova espécie como monstros. Marie fica surpresa com isso e diz que nunca ouviu isso antes, mas isso deixa Marie brava, porque ela ensinou tudo isso a ela 11 anos atrás. Marie argumenta que tinha apenas 5 anos na época e 11 anos pode não ser grande coisa para um elfo, mas é muito para humanos. Marie continua sua palestra dizendo que de tempos em tempos há pessoas especiais que podem ouvir uma voz divina, e são elas que descobriram sobre subir de nível e outras coisas. Marie diz que monstros lutam para sobreviver e eles sempre tentam ficar mais fortes através da evolução, porque isso os ajuda a viver mais. Ela diz a Marie que o dragão pode ter salvado sua vida, mas da próxima vez que ela o encontrar, ele terá evoluído para algo mais perigoso e pode até atacá-la. Marie grita com Marie por assustá-la assim, mas a elfa apenas lhe diz para não ter expectativas de um monstro, pois eles não são compatíveis com humanos. Ao mesmo tempo, Ilu aceitou seu destino na floresta e decide subir de nível o mais rápido que puder para voltar ao caminho de ser dragão. No entanto, sua prioridade principal ainda é se transformar em humano para poder encontrar Maury novamente. Ele começa a procurar um monstro fraco que dê muitos pontos de experiência quando de repente sente seus movimentos ficarem mais lentos. Ilu percebe que está coberto de teias que o estão atrasando, e só depois disso ele percebe que caiu em uma armadilha de aranha. Nesse momento, uma aranha enorme salta dos arbustos e sibila para ele. Ilu entra em pânico ao ver que ela tem estatísticas muito altas em comparação com ele, mas ele não pode fugir porque está preso. A aranha lança um monte de teias de sua bunda em direção a Ilu, que as contra-ataca com seu sopro de fogo, queimando a teia e também causando dano à aranha. No entanto, a teia que cobria seu corpo também pega fogo, e ele rola no chão até que Ciri lhe diga que ele adquiriu a habilidade Resistência a Chamas. Ilu se levanta para lutar e descobre que seu ataque não causou muito dano à aranha, então ele decide usar suas garras paralisantes contra ela. E apesar de numerosos golpes que fazem a aranha sangrar, Ilu descobre que ela ainda tem metade de sua barra de vida cheia. Além disso, o monstro-aranha está enfurecido e Ilu decide fugir enquanto ela ainda está paralisada. Ele começa a rolar rapidamente, mas o monstro-aranha se recupera da paralisia depressa e o alcança. Ilu entra em pânico, mas então se lembra que pode voar usando sua nova habilidade. Ele imediatamente pula o mais alto que pode e tenta voar para longe, mas até uma galinha com uma asa faria melhor. Ele volta ao chão em pouco tempo, porque ainda não consegue usar sua habilidade direito, e no fim, tem que depender de rolar novamente. No entanto, mesmo depois de 10 minutos, a aranha não desistiu, e Ilu se pergunta quanta resistência aquele monstro maldito tem. Por sorte, sua habilidade de rolar sobe de nível naquele momento, e agora ele pode rolar muito mais rápido. Ele também ganha o título de corredor covarde por fugir como um medroso, mas Ilu valoriza mais sua vida do que seu orgulho. Logo, ele consegue abrir uma distância entre si e a aranha, mas então vê um penhasco largo à sua frente. O primeiro instinto de Ilu é rolar para o lado, mas então ele decide confiar em sua habilidade de voo e salta em velocidade máxima. Felizmente, ele consegue planar para o outro lado e jura que assim que for forte o suficiente, voltará para dar um fim na vida da aranha. Ele está realmente exausto agora e decide olhar para a aranha uma última vez antes de partir. No entanto, a aranha não está em lugar nenhum, e então, de repente, Ilu vê uma ponte feita de teias. No momento seguinte, a aranha salta para a superfície e Ilu entra em pânico porque não esperava por isso. Ele começa a rolar novamente, e sua habilidade de rolar sobe de nível mais uma vez. Um lobo cinzento azarado aparece em seu caminho e Ilu simplesmente rola direto nele, mandando-o pelos ares e ganhando experiência bônus por derrotá-lo assim. Ele vai direto para o nível 3 e continua fazendo ataques e fugas nos monstros desavisados da floresta, alcançando o nível 8 em pouco tempo. Ilu pensa que finalmente está forte o suficiente para enfrentar a aranha agora, então ele para de correr e a encara de frente. A aranha ejeta uma rajada de gás venenoso de seu corpo e Ilu pula para uma árvore para evitá-lo. Embora seja resistente a veneno, isso realmente machuca sua garganta e ele decide esperar o veneno se dissipar. Enquanto isso, a aranha também está esperando o veneno fazer efeito, e Ilu tem uma ideia. Ele decide usar o truque mais antigo do livro e começa a agir como se o veneno o estivesse enfraquecendo. Ele cai no chão e começa a se contorcer como um peixe fora d'água antes de ficar completamente imóvel. A aranha cai na isca e pula nele, e assim que ela se aproxima o suficiente, Ilu a atinge com um sopro de fogo com força total e depois a joga no chão com sua cauda. O monstro-aranha é derrotado com isso, e Ilu alcança o nível 14 imediatamente. Sua habilidade de sopro de fogo sobe de nível, e ele também ganha uma nova habilidade chamada Cauda de Dragão. Ilu pensa que são bons desenvolvimentos, mas está mais animado para ver se conseguiu a habilidade de se tornar humano. Infelizmente, ele não consegue mais nada e sua frustração fica ainda mais intensa. No fim do dia, Ilu caça um lobo e o leva consigo para comer e descansar. No caminho, ele encontra uma caverna, e depois de se certificar de que nenhum outro monstro a está usando, decide fazer dela sua base.
ele assa a carne de lobo ali, e então decide adicionar o suco de algumas frutas que cheiram a pimenta do reino. E Lu descobre que o suco de fruta realmente deixa a carne mais saborosa, e ele até ganha o título de Sr. Chefe por isso. E Lu sente que o título soa bem, e ele começa a se perguntar se pode subir de nível na culinária e conquistar humanos com sua comida deliciosa. No entanto, apenas um olhar para suas garras afiadas e venenosas o faz pensar o contrário. Ele sente que era pelo menos fofo quando era um dragão bebê, e os humanos o odiavam e temiam mesmo assim. Agora que ele literalmente parece uma ameaça, não há chance de que sequer ousem se aproximar dele. Ele sente que nem Mero o reconhecerá agora, e pensa que é isso que ele ganha por ficar ganancioso e tentar se tornar humano. Ele grita para o céu, pedindo a Deus que pelo menos lhe dê a habilidade de transformação humana, mesmo que ele continue evoluindo como um dragão da peste. De volta à aldeia, Mer descobre com um velho bêbado que Dolls ainda está vivo. Ela pergunta ansiosamente todos os detalhes, e o velho lhe diz que estava pescando quando viu Dolls andando na floresta, parecendo exausto e faminto. Ele não notou nada e continuou resmungando para si mesmo antes de desaparecer na floresta. Outros aldeões pensam que o velho estava apenas de ressaca e imaginou Das, mas Mer fica esperançosa e imediatamente vai falar com Marie sobre isso. Ela quer ir à floresta procurar Das, mas Marie se recusa a colocar ela ou qualquer outro aldeão em perigo. Ela faz Mir desistir da ideia também, sugerindo que ela falará com a guilda dos aventureiros sobre isso. Mas ela sabe o quanto Mir quer salvar Das se ele estiver realmente vivo. No dia seguinte, na floresta, Ilu acorda revigorado e decide caçar mais monstros para subir de nível rapidamente. De repente, ele vê uma poça em movimento à sua frente e percebe que é um monstro que não parece forte. Ele decide caçá-lo para farmar experiência, mas ao tentar ver suas estatísticas, seus olhos começam a arder, e Ciri lhe diz que ele ainda não pode acessar essa informação. Ilu começa a gritar de dor, e se pergunta que diabos de monstro estranho é esse que pode machucá-lo tanto só de olhar. De repente, sua habilidade de ver status sobe de nível, e ele consegue ver brevemente que o monstro slime tem estatísticas ridiculamente altas, e ele cai no chão em choque. Ilu se pergunta que tipo de criatura tem estatísticas tão insanas, quando de repente, o monstro slime o nota e atira um tentáculo em sua direção. Ilu consegue fugir a tempo, e assim que chega à floresta, ele percebe que o slime assustador não tinha estatísticas tão altas, e ele interpretou mal as coisas antes. No entanto, é muito assustador, então ele decide deixá-lo em paz por enquanto. Ele decide procurar seus alvos em outra direção hoje, quando de repente nota um pote escondido nos arbustos. Ilu pensa que pode ser bom para guardar frutas, mas assim que o toca, o pote o ataca no ar porque não é um objeto, mas um monstro chamado Potortoise. Ilu vê que suas estatísticas não são nada de especial, então ele ataca o Potortoise com um soco de fogo, mas isso não causa nenhum dano significativo. Isso motiva Ilu a dar o seu melhor e ele bombardeia o monstro com ataques. No entanto, o monstro pode atingir o auge da indiferença, e ele recupera HP descansando mesmo quando Ilu o está atacando. Não importa o que ele faça, a cascadura do monstro o protege de todo o dano, então Ilu decide mudar para o modo criativo. Ele joga o monstro no rio, e isso funciona, pois o monstro afunda até a morte. Ilu ganha os pontos de experiência e sobe de nível, mas ele ganha um novo título chamado Rei Vilão, e seu título de malfeitor também sobe de nível. Ele se sente mal por ir ainda mais longe na rota do vilão, quando, de repente, um monte de monstros Poti o cerca. Ilu percebe que eles vieram quando o primeiro monstro usou a habilidade de grito para invocá-los, e todos estão realmente zangados. Eles se amontoam e Ilu pensa que vão se transformar em algum tipo de monstro supremo. Mas, em vez disso, eles se transformam em uma torre alta que parece realmente instável. Ilu voa e pega o monstro do topo antes de jogá-lo na torre e derrotar todos os monstros de uma vez só. Ele aprende uma nova habilidade chamada Meteoro fazendo isso, junto com 600 pontos de experiência que o levam direto para o nível 30. Suas habilidades também sobem de nível como resultado, e ele fica feliz com isso. Mas infelizmente as cascas quebram depois que ele derrota os monstros, e ele não tem um único pote utilizável. Ele decide usar os monstros para carne, mas então começa a pensar que precisa de mais vegetais em sua dieta. Enquanto ele avança, vê o céu roxo e alguns passos estranhos vindo de perto. Ilu fica curioso e segue a direção dos passos que o levam a um urso que está cuidando da própria vida e dando um passeio. Ilu pergunta a Ciri sobre suas estatísticas e ela lhe diz que ele está muito longe para ver as estatísticas, mas pode ver detalhes sobre sua espécie. O urso é um monstro de rank D, mais chamado urso de argila. É feito de lama e é poderoso, com uma alta taxa de recuperação. Ilu percebe que o monstro está no mesmo rank que ele, e se pergunta se pode derrotá-lo em uma luta justa. No entanto, a maior razão pela qual ele quer lutar contra o urso de argila é porque, se for realmente feito de argila, ele pode usá-lo para fazer potes e outras coisas. Ilu não pode deixar essa chance de ouro escapar de suas patas tóxicas, e ele persegue o monstro, que não parece notá-lo.
ele decide lançar um ataque furtivo e avança contra o urso de argila por trás, mas ele se vira no último momento, mostrando espinhos mortais irrompendo de seu peito. E Lu Mao evita ser esfaqueado por esses espinhos, e ele pula para trás, dizendo que o monstro não merece ser chamado de urso com esses espinhos mortais. O urso decide dar um golpe de corpo em Yi-Lu, que desvia e o atinge com um ataque rolante. Ele consegue tirar uma boa parte de sua barra de vida, mas o urso imediatamente usa uma habilidade de cura para restaurar a barra de vida completamente. E Lu percebe que não pode derrotar o urso com um golpe, e só pode contar com táticas de ataque e fuga até que ele fique sem mana para se curar. Ele continua desviando dos espinhos mortais do urso de argila, enquanto causa dano, e quando ele pensa que seu fator de cura está diminuindo, Yi-Lu avança para um golpe final. De repente, o urso de argila cria uma tempestade de areia ao seu redor. E quando a tempestade termina, ele também tem espinhos nas costas. Yi-Lu chama o urso de argila de hacker, pois agora não tem como usar seu ataque de função. Por sorte, o urso de argila perdeu a maior parte da mana após lutar demais e usar habilidades pesadas, e Yi-Lu decide desgastá-lo só mais um pouco. De repente, o urso arranca o próprio braço e o arremessa em Yi-Lu, que desvia e descobre que o braço vira argila normal ao se separar do corpo principal. O urso de argila continua atirando espinhos que também viraram argila, e Yi-Lu tem uma ideia. Ele avança contra o urso e usa suas garras para arrancar o braço dele, vira argila como de costume, e Yi-Lu rapidamente o enrola numa bola e voa bem alto. Ele pensa que se acertar o urso de argila com a habilidade Meteoro, não será o suficiente. Então, ele decide improvisar e coloca todo o peso do corpo na habilidade Meteoro. O ataque consegue rasgar o corpo do urso de argila, e Yi-Lu ganha 300 pontos de experiência, subindo para o nível 33. Ele também ganha uma habilidade chamada Quebra-Nozes, porque foi exatamente o que ele fez. Está exausto, mas pelo menos tem argila, que usa para fazer potes e jarros. Ele também faz um forno, coloca os potes para assar e, enquanto isso, decide caçar o jantar. Ele decide procurar alguns vegetais e cogumelos e encontra um cogumelo trovão que é nutritivo e saboroso, mas tem um veneno paralisante leve. Yi-Lu ainda não é resistente à paralisia, então o joga fora e agradece a sua Ciri aprimorada por mais detalhes. Depois disso, ele encontra uma flor gigante, mas assim que vai avaliá-la, a flor o ataca. Yi-Lu entra em pânico, mas consegue arrancar a flor do caule, matando-a. Ciri lhe diz que é uma planta carnívora que come animais, mas não digere sal e o deposita em sua raiz. Essa é a coisa mais valiosa que Yi-Lu poderia encontrar para melhorar sua experiência gastronômica, e ele leva o bulbo cheio de sal para casa. Por outro lado, Mor desobedece Marie e ultrapassa a barreira que protege a vila para encontrar Dawes. Ela está pronta para enfrentar qualquer risco, contanto que o encontre e o traga de volta em segurança, embora duvide que o velho bêbado seja confiável. Ela se lembra de como Dawes a chantageou para se juntar ao grupo e pensa que, se o tivesse impedido, ele e o velho estariam vivos agora. De repente, um monstro verme a ataca, e Ma imediatamente usa uma bola de fogo para derrotá-lo e lembra a si mesma de manter a calma, aconteça o que acontecer. Enquanto isso, Yi-Lu encontra um enorme cogumelo monstro que pode andar e atacar pessoas após atingir a maturidade. E ele é bem delicioso. Ele o adiciona à sua lista de ingredientes e depois encontra outro cogumelo estranho. E Ciri diz que é um cogumelo de rank A, muito valioso, que pode sustentar a economia de uma nação inteira se cultivado corretamente. Yi-Lu começa a sonhar em nadar em dinheiro ao ouvir isso, mas quando Ciri lhe diz que o cogumelo é uma droga potente que pode viciar a todos, ele muda de ideia imediatamente. Ele queima os cogumelos para que ninguém caia no vício, e seu título de herói mirim sobe de nível. Depois disso, ele encontra bagas de pimenta na natureza, e Ciri lhe diz que antigamente era a especiaria mais procurada do mundo e valia seu peso em ouro. Yi-Lu imediatamente colhe toda a pimenta, e ao mesmo tempo Mer se aventura fundo na floresta, se escondendo de monstros de alguma forma. Ela percebe que já está muito fundo na zona de perigo, e se andar mais, pode enfrentar algo muito além de suas capacidades. Então, ela decide voltar para casa depois de olhar novamente para os arredores da vila. Mais tarde naquela noite, Yi-Lu usa o cogumelo luminoso para iluminar sua caverna e então verifica os potes que havia colocado para assar. Eles estão perfeitamente feitos, e ele os usa para preparar um ensopado com os ingredientes que coletou hoje. Graças ao sal e aos cogumelos, a comida fica ainda mais saborosa. Yi-Lu começa a falar como um crítico gastronômico, mesmo sem saber quase nada de culinária. Ele fala sobre como o sal realça os sabores umami do prato e então cria hashis para comer, que já são a maneira mais complicada de comer, mesmo com mãos humanas em vez de garras de dragão. Graças ao sal no prato, o título de chefe de Yi-Lu sobe do nível 1 para o nível 2. Ele de repente percebe que a tigela que está usando é um pouco difícil de beber e derrama um pouco do ensopado também.
Ele decide aprimorar suas habilidades de cerâmica também e planeja fazer uma nova tigela, além de outros utensílios no dia seguinte. Ele até começa a sonhar em revestir as paredes nuas da caverna com tijolos de argila. E Ciri lhe diz que ele também ganhou o título de artesão de cerâmica. No dia seguinte, uma carruagem segue para a vila ao lado da floresta, e duas lindas aventureiras saem dela para investigar a floresta. Elas se perguntam se realmente podem encontrar um sobrevivente na floresta, mas a guilda lhes deu um trabalho, então precisam completá-lo. De volta à floresta, Ilu começou a mobiliar sua caverna com móveis de argila. Ele caça os lobos e os traz de volta à caverna para processá-los. Um lado de sua caverna está cheio da pele que tirou dos lobos, e Ilu decide secá-la depois, porque primeiro precisa temperar a carne e deixá-la secar para as estações mais frias. Ele está bem satisfeito com seu progresso e pensa que está se acostumando a este novo mundo, mas ao sair para pegar a carne seca, encontra macacos comendo-a. Ilu fica furioso e espanta os macacos, mas isso o faz perceber que precisa encontrar uma solução permanente para esse problema ou perderá todas as suas reservas de carne. Ele tem uma ideia e decide preparar um veneno de alta qualidade, como o grande Walter White, para poder cobrir a carne seca com ele e matar os macacos. Enquanto está ocupado coletando ingredientes perigosos por toda a floresta, Ilu de repente percebe que agora consegue distinguir plantas e cogumelos venenosos apenas olhando para eles, sem a ajuda de Ciri, o que é a primeira instância de humanos tomando empregos de IA. Depois disso, ele tropeça num campo de flores e decide pegar algumas para decorar sua caverna, porque deve haver pelo menos uma coisa bonita para se olhar na vida de todos. No entanto, enquanto sonha com uma caverna bonita, um monstrinho fofo aparece na sua frente. Ilu fica surpreso ao vê-lo e pergunta a Ciri sobre ele. Ele descobre que o mangusto fofo é chamado de Princesa do Veneno, e todas as suas habilidades giram em torno de veneno. Ilu fica um pouco aterrorizado, mas o monstro também parece assustado e foge. De repente, um pedaço de argila cai por perto, distraindo Ilu, e aproveitando a chance, a Princesa do Veneno o morde e foge. Ilu não consegue entender sua estratégia até que o veneno começa a fazer efeito. Ele se sente incrivelmente fraco e não consegue mover o ombro onde foi mordido. E Ciri lhe diz que sua habilidade de resistência a veneno subiu de nível. Ilu percebe que a Princesa do Veneno tem um veneno muito mais forte do que qualquer coisa que ele já enfrentou, e ele desmaia enquanto o monstrinho ri ameaçadoramente. Ilu descobre que está com um veneno especial, mas quando pergunta a Ciri o que o torna diferente do veneno comum, ele recebe a mesma velha resposta de que não pode obter informações de tão alto nível agora. Ele tenta se levantar e sair do lugar, mas assim que levanta o ombro, o veneno se espalha ainda mais rápido dentro de seu corpo. Ilu sente outra pontada de fraqueza e percebe que sua situação piora com o tempo. Ele se pergunta se há alguma planta por perto que possa tratar veneno, mas não consegue se lembrar de ter visto algo assim. De repente, ele tem uma ideia e decide aprender mais sobre o monstro que o envenenou, porque isso pode lhe dar algumas pistas sobre o que fazer. Ciri lhe diz que a Princesa do Veneno é um monstro astuto que envenena sua presa e depois foge, esperando que morram de uma morte dolorosa. O monstro então retorna para se banquetear com a criatura morta, e Ilu pensa que essa criatura é ainda pior que ele. Ciri lhe diz que a fonte do veneno do monstro são as plantas e insetos venenosos que ele consome, mas seus fluidos corporais agem como um antídoto para que ele não morra do próprio veneno. O monstro é realmente inteligente e sempre que é pego, usa o antídoto para negociar por sua vida. Ilu percebe que só precisa capturar a Princesa do Veneno para obter o antídoto, mas ele não tem um método infalível para fazer isso. Ele decide arriscar e foge porque ainda consegue se mover um pouco. Ele tem certeza de que a Princesa do Veneno não deixará sua presa escapar e continuará a persegui-lo. Ele mantém seus sentidos aguçados enquanto corre e logo avista o lagarto venenoso pulando de árvore em árvore, seguindo-o. Assim que Ilu avista, ele começa a rolar para persegui-lo, mas, surpreendentemente, o monstro também consegue rolar. Ela mantém distância de Ilu, que percebe que estão indo direto para o penhasco e ele pode encurralar o monstro lá. De repente, ele atinge algo e para bruscamente. Ilu percebe que a Princesa do Veneno atirou uma bala de argila nele, mesmo rolando, e ele fica secretamente impressionado. No entanto, ele imediatamente retoma a perseguição e continua avançando, mesmo sendo atingido por cacos de argila. Sua habilidade de rolamento sobe de nível como resultado, permitindo que ele alcance o lagarto venenoso, e ele o joga no ar pensando que agora só precisa pegá-lo. Infelizmente, ele não viu seus arredores antes de fazer isso, e seu ataque jogou a Princesa do Veneno direto penhasco abaixo. Ilu entra em pânico ao perceber que pode perder seu antídoto, e ele mergulha atrás da Princesa do Veneno, mas nesse momento o veneno começa a afetá-lo ainda mais seriamente. Apesar da dor ardente por todo o corpo, Ilu agarra o monstro aterrorizado e então usa seu sopro de fogo para voar de volta à superfície. No
No entanto, assim que ele atinge o chão, o veneno atinge seu estágio final e ele sente que vai morrer a qualquer minuto. Apesar de estar a segundos da morte, Ilu fica feliz por ter conseguido salvar o lagarto venenoso. E então ele perde a consciência, deixando a princesa do veneno fazer seu trabalho. Do outro lado, Mura ainda está procurando, mas não encontra nenhuma pista. Ao retornar à vila de mãos vazias à noite, ela encontra Mary lá, perguntando onde ela estava, pois não a encontrou o dia todo. Mor mente que não estava se sentindo bem, então foi dar uma caminhada e agora está muito melhor. Mary atravessa o rio e pergunta se ela vai entrar na floresta para procurar Daz e Merlai novamente, dizendo que ela nunca entrou na floresta. Mary decide acreditar na mentira dela, e então lhe diz para não se estressar tanto, pois ela tem notícias de que os aventureiros enviados pela guilda os alcançarão em breve. De volta à floresta, Ilu de repente volta a si e se pergunta o que está acontecendo. Leva alguns segundos para ele perceber que estava envenenado e esperando para morrer. Mas então ele encontra a princesa do veneno na sua frente. Ele fica furioso, pensando que ela está esperando descaradamente por sua morte. Mas, ao tentar socá-la, descobre que seu corpo não está mais pesado e dolorido. Ele se pergunta se o lagarto venenoso o salvou, dando-lhe o antídoto, e ela afirma orgulhosamente. Ilu não tem motivos para duvidar dela agora, e ele pega a pequena criatura feliz, dizendo que eles forjaram um laço inquebrável lutando e depois salvando a vida um do outro. A lagarta o abraça de forma brincalhona e Ilu decide adotá-la como amiga. Ele a leva para sua caverna e cozinha comida para os dois, e a princesa do veneno adora comer carne cozida e temperada. Ilu se pergunta como chamá-la, pois ela ainda não tem nome, mas então ele decide que monstros como eles não precisam de nome, e estão bem assim. A lagarta se aconchega a ele, e Ilu percebe que ela se apegou a ele. Ele lhe diz que ela pode ficar com ele pelo tempo que quiser, porque ela é sua primeira amiga, e ela fica muito feliz em ouvir isso. Depois disso, a lagarta Lass vê um pote exalando um cheiro horrível, e Ilu lhe diz que é um veneno especial que ele está cozinhando. Assim que ouve isso, Lacey pula em cima do pote e começa a engolir o veneno. Ilu fica preocupado com ela, mas então ele se lembra de que ela pode tornar seu próprio veneno mais forte comendo coisas venenosas. Ele se pergunta se tem um gosto bom, e prova só um pouquinho do veneno, que o faz se contorcer como um peixe fora d'água, e sua habilidade de resistência a veneno sobe de nível. Ele se pergunta como Lacey consegue comer isso como se fosse comida gourmet, mas ela apenas lhe dá um olhar confuso. No dia seguinte, Ilu leva Lacey com ele para caçar alguns lobos cinzentos. Ele provoca os lobos mostrando o dedo do meio, e enquanto eles avançam contra ele, Lacey os nocauteia usando seus cacos de argila. Ilu termina o trabalho e mata os lobos, e então bate na mão de Lacey pelo trabalho em equipe perfeito. Mais tarde, Lacey o ajuda a colher alguns cocos que eles apreciam, e eles assistem ao pôr do sol juntos antes de retornar à caverna. Enquanto dormem, Ilu encontra Lacey descansando muito perto do seu rosto e ele se lembra que, apesar de ser fofa e amigável agora, ela é a inimiga mais perigosa que ele já enfrentou. Ele pede para ela não mordê-lo enquanto está meio adormecida, e sente que eles vão ficar juntos por muito tempo agora. No dia seguinte, Ilu leva Lassie ao lugar onde crescem as bagas de pimenta e a faz provar. A reação dela lhe diz que ela não gosta muito de pimenta, mas então, de repente, ela pula da cabeça dele e começa a guiá-lo para algo que ela acha melhor. Ilu a segue ansiosamente, esquecendo que sua nova namorada tóxica gosta de coisas venenosas. Lassie o leva a um cogumelo gigante que exala cheiros de cadáveres em decomposição, e Ilu fica a 3 metros de distância dele. Ele pergunta a Ciri sobre o cogumelo e descobre que é um cogumelo abelha altamente venenoso. Ilu entende por que Lacey quer comê-lo, mas ele não quer que ela leve aquele cheiro horrível para a caverna deles, então ele queima o cogumelo inteiro. Lassie fica arrasada ao ver sua versão de um prato digno de estrela Michelin queimado até o chão, e ela começa a bater em Ilu por arruinar o jantar dela. Ele promete compensá-la com uma planta venenosa diferente mais tarde, mas ela de repente aponta um caco de argila para ele. Ilu pergunta se ela está tão brava com ele, mas Lacey atira nos arbustos atrás dele, e de repente, um monstro horrível de 2 cabeças sai. Ilu se sente nervoso e intimidado diante do cão de 2 faces com tatuagens tribais por todo o corpo. E ele descobre que o monstro tem atributos bem altos, além de algumas habilidades com nomes assustadores. Ele quer fugir, mas ao ver que o filhote de monstro de 2 faces tem a capacidade de marcar seu alvo e segui-los, ele decide ficar e lutar. Lassie está pensando a mesma coisa, e ela rola para longe enquanto Ilu ataca o monstro pela frente para distraí-lo, e Lassie desferirá o golpe final com seu veneno. Ele avança para socar uma das cabeças do cão, mas a outra cabeça avança em defesa e o empurra para trás. O cão chorão então usa a magia da gravidade em Ilu, fazendo-o rastejar no chão sob seu peso aumentado. Ele percebe que não consegue nem se mover nessa situação e teme o pior enquanto o monstro de 2 cabeças se aproxima. Mas, por sorte, Lacey o distrai atirando cacos de argila nele. Ilu rapidamente aproveita a chance para usar o sopro de fogo no monstro, mas ele cura qualquer dano que sofreu com um feitiço de cura.
E Lu quer desistir disso, mas a essa altura ele percebeu que a cabeça chorona faz ataques mágicos, enquanto a cabeça raivosa faz ataques físicos. De repente, o monstro prepara outro ataque de magia da gravidade e Lu avança para impedi-lo. Ele deixa a cabeça raivosa mordê-lo, e esse é o sinal para Lacey mergulhar e usar seu veneno no cão chorão. Ela recua com Ilu e observa a saúde do monstro diminuir, apesar de usar magia de recuperação, e Ilu está confiante de que venceram. Então, de repente, a face do cão raivoso arranca a cabeça chorona para impedir que o veneno se espalhe, e Ilu jura nunca se tornar um monstro de duas cabeças. Ele pensa que, pelo menos, não terão mais que lidar com ataques mágicos, mas, ao ver os atributos de seu inimigo, descobre que ele tem um último trunfo. Ele despertou a habilidade chamada Sacrifício, que permite que a cabeça decepada salte para frente e ataque Lacey. Ela consegue desviar do ataque de alguma forma, e Ilu lhe diz para fugir o mais rápido que puder. Lacey começa a rolar para longe com a cabeça de cachorro enlouquecida ainda a perseguindo, mas Ilu não pode ir ajudá-la porque o corpo principal do monstro ainda está em seu caminho. Ele não perde tempo e avança para chacoalhar o cérebro do monstro com um soco na cabeça e então agarra seu pescoço para arremessá-lo bem alto no ar. Ilu pula alto para agarrar na cabeça do monstro e acertá-lo com um quebra-nozes, encerrando brutalmente sua vida. Agora ele fica preocupado com Lacey e espera que ela esteja bem, porque ele não quer perder a única amiga que tem neste mundo. Ele imediatamente começa a procurá-la e logo encontra uma poça de sangue que o deixa extremamente preocupado. Ele começa a chamar Lacey e perguntar se ela está por perto, e ela responde aos seus gritos de angústia, saindo rastejando dos arbustos, gravemente ferida e fraca. O coração de Ilu afunda ao vê-la assim, e nesse momento, a cabeça decepada do monstro avança contra ela para terminar o trabalho. Desta vez, Ilu está lá para protegê-la, e ele chuta a cabeça do monstro para longe antes de socá-la furiosamente até virar uma pasta. Assim que termina de se vingar por Lacey, ele volta para ela e a segura gentilmente em seus braços. Ele fica feliz que ela ainda esteja viva, apesar dos ferimentos, e começa a chorar, pensando que teria perdido tudo se a perdesse. Lacey lambe suas lágrimas fracamente para confortá-lo, quando de repente Ciri diz a Ilu que ele recebeu pontos de experiência por derrotar o monstro e subiu de nível. Ilu não quer ouvir sua voz estúpida e sem alma, e manda-a calar a boca dizendo que não há nada mais valioso para ele do que Lacey agora. Ele nem quer a habilidade de transformação humana se a tiver ao seu lado, e é aí que Ciri decide atingi-lo com a maior ironia que conseguiu. Ela diz a Ilu que ele finalmente obteve a habilidade de transformação humana, e sua mente fica completamente em branco ao ouvir isso. Ao mesmo tempo, na vila, Mary está ajudando Marie com as tarefas porque os aventureiros da guilda vão chegar hoje. Mary está bem curiosa sobre os aventureiros porque eles raramente recebem visitantes de fora. De repente, ela nota um livro com aparência terrivelmente antiga na mesa, e Marie lhe diz que é uma enciclopédia de monstros que ela pode gostar. Mara imediatamente abre o livro e começa a ler sobre o monstro de rank F chamado Darkworm. Marie lhe diz que o rank dos monstros está escrito em uma escrita antiga que ninguém consegue ler. Monstros de rank F são bem fracos, e até aventureiros iniciantes podem derrotá-los com coragem suficiente, mas quando se trata de monstros de rank D, são necessários aventureiros experientes para enfrentá-los. O monstro de duas cabeças que Ilu acabou de derrotar é de rank D+, e monstros de rank B e superiores são tão fortes que apenas heróis e santos podem derrotá-los. O dragão de rocha que o grupo dela estava tentando caçar é dito ser um monstro de rank C, mas Marie acredita que ele ficou ainda mais forte após evoluir. Mir fica assustada ao ouvir isso e, nesse momento, os dois aventureiros chegam para iniciar a investigação. Alguns minutos antes, a garota peluda Yuno e a cavaleira loira Melcha estavam indo em direção à casa de Marie. Yuno perguntou a Melcha por que ela escolheu ir em uma missão de rank C apenas com as duas, porque pode ser difícil. Ela disse que deveriam ter esperado o resto do grupo se juntar a elas, mas Melcha acreditava que seria mais fácil apenas com as duas, porque se as coisas ficassem complicadas ela poderia fugir. Yuno não estava muito confiante na sua velocidade e disse a Melcha que ela era racista se achava que ela era rápida só por ser meio cachorro. Ela demorou um segundo para sacar que a Melcha estava falando em usá-la como isca, mas mandou ela relaxar porque era só uma brincadeira. A missão delas é vasculhar a floresta, não lutar com monstros, então é mais fácil que o nível de dificuldade. De volta ao presente, elas estão na casa da Marie, e ficam bem surpresas ao ver uma elfa numa vila humana. Marie conta que é só meio elfa e meio humana, e que mora na vila há muito tempo. Ela traz chá para as visitas e pede para a outra se afastar um pouco, pois não quer que ela ouça os detalhes da missão. Com isso, Melcha pergunta sobre a pessoa que devem procurar, e Marie conta a história toda de como Das desapareceu em combate e foi visto depois pelo bêbado da vila. Ela pede que descubram a verdade por trás dos boatos e impeçam Marie de ir sozinha à floresta de novo.
Logo, Melcha e Yuno vão para a floresta pensando que precisam achar provas de que Dais está morto, pois isso acabaria com os problemas e as esperanças de Mir. Melcha diz que, caso não achem um corpo, podem vasculhar a floresta inteira, e não encontrar nada já será prova suficiente de que Dais não está vivo. De volta à floresta, na caverna de Ilu, ele cobre Lacey com ervas medicinais para que os ferimentos dela cicatrizem mais rápido. Ela está dormindo por causa das lesões e exaustão, então Ilu decide deixá-la lá enquanto sai para verificar seus atributos. No entanto, essa é só uma desculpa que ele inventa para si mesmo, pois quer testar sua habilidade de transformação humana e ir à vila ver Mir de novo. Ele consegue de alguma forma controlar sua empolgação ao chegar no rio. E pensa na ironia de ter conseguido a habilidade de transformação humana bem quando achava que não precisava dela, mas agora ele se pergunta se conseguirá viver entre humanos sem que eles desconfiem. Ele também não quer se separar de Lacey, e se pergunta se existe um meio termo onde possa ter o melhor dos dois mundos. E Lu percebe que pensar demais não o levará a lugar nenhum e ativa a habilidade de transformação humana. Ele sente seu corpo sendo esticado e puxado em várias direções, até que sua forma se assemelha a um humano. Mas, para sua decepção, ele ainda parece um monstro aterrorizante. Ele faz um escândalo e pergunta a Ciri se ela chama essa porcaria de transformação humana, e como sempre, recebe a resposta de que a verdade está atrás de um paywall. E Lu fica puto da vida com isso e verifica seus atributos, o que o deixa ainda mais frustrado. Na sua transformação humana, seus atributos foram cortados pela metade, e ele está gastando mana rapidamente para manter aquela forma ridícula. Ele desiste de se transformar em humano e volta à sua forma normal, caindo de bruços no chão em desespero. Enquanto isso, Yuno e Melcha batem um monstro-aranha gigante a caminho das partes mais densas da floresta. Elas continuam a busca até o pôr do sol e percebem que devem voltar logo, pois os monstros ficam mais fortes quanto mais fundo elas vão na floresta. De repente, chegam a uma clareira com a caverna de Ilu na outra ponta e a intuição delas logo diz que há algo estranho no lugar. Elas chegam à entrada da caverna e encontram duas estátuas aguardando. Uma é claramente um dragão e a outra parece um desenho de criança do pai careca. Yuno se pergunta se há um culto de adoração a dragões por ali, mas Melcha nunca ouviu falar de algo assim. Ela sente uma magia poderosa vindo das estátuas, e Yuno usa seu faro apurado para sentir o cheiro de carne seca pendurada nas árvores. Ambas têm certeza de que alguém mora por perto e decidem verificar a caverna com toda a cautela para qualquer perigo. Assim que chegam à caverna, são recebidas por uma visão inesperada. Há luz lá dentro, graças a cogumelos brilhantes e potes cheios de frutas vermelhas com um cheiro delicioso. Yuno diz que as frutas cheiram a pimenta, que ainda é um dos itens mais valiosos do mundo, e fica super animada dizendo a Melcha que elas deveriam levar um pouco. Melcha manda ela esquecer essa ideia boba, pois acredita que a caverna é um esconderijo de bandidos, e elas terão problemas se mexerem com eles. De repente, ouvem um chiado agudo e se viram para encontrar Lacey pronta para atacá-las. Melcha diz a Yuno para se afastar daquele monstro mortal que pode matá-las várias vezes com uma única mordida, e ela fica feliz que Lacey recuou sem lutar. Ela decide fugir da caverna antes que encontrem algo ainda mais estranho. Mal sabem elas que Ilu está esperando por elas do lado de fora da caverna com Lacey. Ele as viu entrando antes e agora está andando de um lado para o outro, impaciente na frente da entrada, se perguntando o que vai acontecer. Ele se pergunta se as duas vilãs ficarão impressionadas com seu covil e pensa que deveria entrar para se apresentar. No entanto, a ficha de que ele é um monstro aterrorizante cai mais forte do que um golpe do Truck-kun. Ele decide usar sua habilidade de transformação humana de novo, esperando que as garotas pensem que ele é algum tipo de demi-humano. No entanto, seu delírio está o mais longe possível da verdade, e as garotas o veem como um dragão da peste ameaçador tentando atacá-las. Yuno fica paralisada de medo, mas Melcha diz a ela para pegar sua arma se quiser viver. Elas atacam Ilu com toda a força e o jogam no chão, pois ele está muito fraco no momento. Por sorte, as garotas não acham uma boa ideia lutar contra um dragão da peste e correm para salvar suas vidas imediatamente. Ilu tenta detê-las e explicar que é inofensivo, mas é claro que ninguém vai arriscar ficar na frente de um monstro super mortal. Yuno e Melcha fazem uma pausa depois de estarem bem longe da caverna. Elas percebem que a missão será mais difícil do que pensavam agora, e precisam de mais gente para ajudar. Yuno pergunta se devem chamar o resto do grupo e Melcha concorda. No dia seguinte, Ilu acorda se sentindo péssimo depois dos incidentes do dia anterior. Ele se pergunta como se animar enquanto mastiga um pouco de carne seca. De repente, ele tem uma ideia, procura Lacey e pede um favor, dizendo que precisa dar uma lição nos macacos que roubam sua carne seca. Então ele quer um veneno forte que não tenha cor, cheiro nem gosto. Isso não é problema para Lacey, que enche um pote com um veneno que parece exatamente água. Ilu ri maliciosamente enquanto mergulha o novo lote de carne seca no veneno e o pendura para secar.
Ele espera ansiosamente pelos macacos, mas eles demoram uma eternidade. E Lu e Lassie tiram um cochilo enquanto esperam, mas logo ouvem os guinchos feios dos macacos. E Lu acorda e vê que um macaco comeu a carne seca envenenada e agora está espumando pela boca enquanto seus amigos tentam acordá-lo. E Lu fica satisfeito com isso, mas sabe que não é o suficiente para fechar o negócio. Ele e Lacey atacam os macacos, que ficam furiosos e cercam Lu para lançar um ataque combinado. E Lu também tem um ataque combinado, e ele dá o sinal para Lacey, que dispara cacos de argila nos macacos, pegando-os de surpresa e dando a Lu a chance de derrubá-los com sua cauda. No entanto, os macacos ainda não terminaram e soltam um assobio agudo que deixa Lu e Lacey tontos. Ele se pergunta que tipo de habilidade eles estão usando e a resposta fica clara quando um macaco gigante e poderoso vem correndo em direção à sua localização. E Lu percebe que os macacos sabem que não podem vencer, então chamaram seu chefe, que parece durão e ameaçador. Ele verifica os atributos do monstro e descobre que estão igualmente equiparados, mas o macaco-chefe tem habilidades para fortalecer seus subordinados. Enquanto o macaco-chefe começa a usar suas habilidades para fortalecer os macacos, Lu tenta terminar a luta rapidamente, atingindo-o com um ataque de fogo. Infelizmente, ele é tarde demais, e os macacos subordinados usam suas habilidades juntas para criar uma enorme parede que bloqueia seu ataque. Eles cercam Lu e começam a atacá-lo por todos os lados, e ele acha difícil acompanhar a velocidade e força aumentadas deles. Lassie tenta apoiá-lo atacando os macacos, mas o macaco-chefe a agarra e a joga contra uma árvore. E Lu consegue de alguma forma agarrá-la, mas descobre que ela foi nocauteada. Ele percebe que quanto mais a luta se arrastar, mais problemas ele terá. Ele decide voltar ao básico e pede a Ciri para lhe contar mais sobre o macaco-chefe. Ciri lhe diz que o orangotango gigante é um monstro de rank D+, que evoluiu após derrotar o alfa anterior do grupo. Orangotangos levam a evolução em batalha bem a sério e conhecem muitas habilidades de suporte para ajudar seu clã. E Lu não acha que essa informação o ajude em nada, mas então ele verifica as habilidades do orangotango-chefe novamente e descobre que ele tem a habilidade de telepatia. Ele decide tentar conversar com ele antes de lutar e, para isso, pega o macaco inconsciente como refém. Os outros macacos tentam revidar, mas o chefe os impede e usa sua habilidade de telepatia para falar diretamente na mente de Lu. Ele se interessa por Lu ao perceber que ele pode ver seus atributos e pergunta o que ele quer. E Lu lhe diz que o macaco inconsciente foi envenenado, e se nada for feito, ele certamente morrerá. No entanto, Lassie pode lhe dar o antídoto, e Lu quer usar isso como moeda de troca para o macaco-chefe recuar. No entanto, o macaco-chefe responde que Lu é uma ameaça grande demais para ser ignorada, e eles o matarão aqui antes que ele possa ficar ainda mais forte. E Lu lhe diz que numa luta total todos morrerão, mas o macaco-chefe está pronto para isso, pois a filosofia do clã deles é deixar os fracos morrerem em batalha para que os fortes possam sobreviver e prosperar. E Lu percebe que não pode barganhar com o macaco-chefe agora, mas então ele tem outra ideia. Ele o desafia para um duelo como líder de seu clã. O macaco-chefe diz que duelos só acontecem entre líderes de clãs de macacos diferentes ou quando um alfa é desafiado. Embora nunca tenham tido um duelo contra outra espécie de monstro, o chefe pensa que as mesmas regras podem se aplicar. Ele aceita o desafio de Lu e diz que um duelo é algo sagrado, então ninguém interferirá a menos que um vencedor seja determinado. Com isso, Lu pede a Lassie para dar o antídoto ao macaco envenenado, e assim que ela faz isso, os macacos a agarram, assim como um macaco inconsciente. Lu pergunta o que diabos eles estão fazendo, e o macaco-chefe explica que estão apenas garantindo que Lassie obedeça às leis do duelo. E assim que a luta terminar, ela será libertada. Ambos os lutadores avançam com isso. E assim que o duelo começa, o macaco-chefe começa a dominar Lu com golpes poderosos. Lu começa a rolar para desviar dos ataques, e o macaco-chefe diz a ele para ser homem e lutar o duelo que ele mesmo começou. Lu percebe que não pode continuar fugindo para sempre, então ele inicia um contra-ataque e rola em direção ao chefe, empurrando-o para trás. Ele então pula e o atinge com um golpe de cauda com força total, fazendo o chão sob seus pés rachar. Lu acerta muitos golpes na cabeça do macaco-chefe, deixando-o em estado de confusão. Ele decide aproveitar a chance para acabar com ele, mas o macaco-chefe cria uma parede de pedra para bloqueá-lo. Ele então sobe na parede e usa uma habilidade para colocar toda a sua mana em sua agilidade. O macaco-chefe está muito mais rápido agora, e ele espanca Lu, que nem consegue mais prever seus movimentos. Depois de ser jogado no chão, Lu decide partir para uma briga de punhos direta. Ele provoca o macaco-chefe pedindo para ele o enfrentar de frente se não estiver com medo. E essa provocação funciona no macaco orgulhoso. Lu e o macaco-chefe avançam um contra o outro e começam a trocar socos como num bom e velho episódio de Baki. Seus socos poderosos abalam a floresta inteira, e Lacey assiste à luta ansiosamente com os macacos. Depois de alguns minutos, ambos os lutadores estão exaustos e feridos, e Lu percebe que não lhe resta muita força. Ele decide colocar tudo em seu último soco e consegue acertar o macaco-chefe primeiro. Ele sente que venceu, enquanto Ciri lhe diz que sua habilidade Soco do Dragão subiu de nível.
mas assim que ele está prestes a comemorar, o macaco-chefe desfere um contra-ataque final, derrubando-o. Ambos os chefes de clã caem de cara no chão, e quando Illo abre os olhos, ele vê Lassie em cima dele enquanto Ciri lhe diz que ele derrotou o chefe Aurigatan e obteve o título de chefe de clã. Mas é aqui que esse vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!